A paz do Senhor, meus irmãos. Esse vídeo é a continuação do outro, do mesmo nome, com o mesmo título, para que a gente possa estar complementando esse. Você que já ouviu o outro, fica fácil de compreender isso aqui. Caso você não ouviu, ouça esse e ouça o primeiro. São dois vídeos com o mesmo tema, vídeo 1 e vídeo 2. Eu quero começar esse segundo vídeo a respeito da importância da Santa Ceia. Já que no primeiro vídeo nós falamos do dia da expiação, que era feita uma vez por ano, e havia uma convocação geral, todo Israel deveria vir, e o sacerdote fazia sacrifício primeiramente por ele, e depois fazia por todo Israel, fazendo a oração, e ali o bode expiatório recebia os pecados do povo de Israel, e o bode expiatório era levado para fora de Israel, e lá era sacrificado. Então Jesus fez exatamente esse trajeto. Ele foi tirado de Jerusalém e foi levado para fora. Então toda a Bíblia diz, todos os teólogos concordam que Jesus foi o bode expiatório lá de Levítico 23. E ali a pessoa que não viesse, não comparecesse à santa convocação, como era chamado, era extirpado do povo. Então, como a Bíblia afirma que o Velho Testamento são sombra das coisas vindouras e todos os acontecimentos do Velho Testamento apontam para Jesus, para a gente entender, a nossa consciência entender com clareza e saber atualizar e se posicionar agora em nossos dias. Então, no Novo Testamento, quando Paulo começa falando do Novo Testamento, falando da Santa Ceia, ali em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala que na noite em que o Senhor foi traído, então ali tinha 12 apóstolos, 11 foram absolvidos dos seus pecados, e Judas, aquele que participou da Santa Ceia indignamente, foi condenado. Por quê? Porque o dia da expiação é o mesmo dia da absolvição. O que vai condenar e o que vai absolver vai definir pelo Espírito, pelo zelo dentre aqueles que participam da Santa Ceia. Por isso você encontra no caso de Judas, que quando ele colocou o pão na boca, o diabo entrou nele. Por quê? Porque é um direito de Satanás se apropriar daquele que produza o testemunho da sua infidelidade, da maldade do seu coração, porque no mesmo dia em que acontece a absolvição, a expiação dos pecados de Israel, que recaíram sobre o Cordeiro, no caso de Judas, que comeu e participou da Santa Ceia, com o espírito incorreto, com o espírito de infidelidade, Satanás se apropriou dele. Então, em 1 Coríntios, na continuação do assunto que Paulo está tratando, ele fala: quem comer, quem beber, quem participar da Santa Ceia, indignamente tomará para si juízo, ele é réu do corpo de Cristo. Vamos entender. Eu creio no Senhor Jesus e a minha crença, ela é verdadeira, ela é do Espírito, com meu coração reto, meu coração cheio de gratidão, porque eu entendi que os meus pecados iriam me matar, mas o Senhor Jesus foi o meu cordeiro expiatório, o meu bode expiatório. Então,
o pecado que iria me matar foi o que matou Jesus. Então assim eu tomo a Santa Ceia e os meus pecados caíram sobre Jesus. Mas quando, Paulo falando, quando eu tomo a Santa Ceia indignamente, eu trouxe juízo para mim. Então, eu pagarei o preço. Então, proporcional, qual é o erro, o pecado, eu vou pagar exatamente proporcional. Agora, um questionamento. Então, nesse caso, não seria melhor que a gente não ceasse? Não, porque se a gente não ceia, a gente já está automaticamente condenado com o mundo. Deus não tira nenhuma responsabilidade para conosco, porque nós estamos separados, afastados das alianças. Então, automaticamente, o nosso fim já era o fim trágico, o mais trágico de todos. Então, quando eu participo, eu vou ter um juízo justo. Então, entendendo essas questões. Agora, vamos lá. O dia da expiação era feita uma vez por ano. E hoje, em todas as igrejas, inclusive na nossa, é feita uma vez por mês. Então, por quê? Vamos entender duas coisas aqui. Primeiramente, a Bíblia não define uma data específica. Então, lá em Israel era feito uma vez por ano e todos tinham que vir. Então, hoje nós fazemos uma vez por mês. Então, isso dá mais oportunidade da gente estar sempre se lavando pela purificação da nossa consciência. E por que a Santa Ceia é importante e essa convocação é para estar fisicamente na igreja, no corpo de Cristo? Vamos entender o seguinte: o céu pertence a Deus, mas a terra, Deus entregou aos filhos dos homens. Então, nós estamos no nosso habitat natural, que por direito legal, nós somos as maiores autoridades, que por nós sermos a maior autoridade na terra, se Adão não tivesse pecado, Satanás não podia matar. Por isso Adão era imortal. Quando foi que Adão deixou de ser imortal? Quando ele pecou. E quando ele pecou, ele delegou a sua autoridade para Satanás. E aí você vê a Bíblia dizendo que a morte reinou desde Adão até Jesus. Por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado na terra. Mas por um só homem, no caso de Jesus, o pecado foi retirado e foi dado a absolvição dos nossos pecados. E essa absolvição, ela se dá exatamente quando nós estamos em comunhão. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus e nós participamos da igreja de Jesus, igreja que você vê em Efésios, que o nome de Jesus está acima de todos os principados, de todos os nomes que se nomeiam, de toda a potestade, de tudo, e ele, Jesus, deu essa conquista, esse poder para a igreja, e ele, Jesus, é o cabeça da igreja. A mesma coisa Colossenses fala, que quando nós cremos em Jesus, que está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais, então nós nos tornamos, a igreja nós nos tornamos o seu corpo, a parte humana, que é aqui que entrou o pecado. Foi aqui que o reino foi usurpado. É aqui que a morte está operando. Então, quando nós estamos em Cristo, no nosso corpo físico, crendo em Jesus, nós nos tornamos igreja. Aí todo o poder foi nos dado nos céus da terra. Hebreus 1 diz que nós somos o herdeiro de todas as coisas, primeiramente Cristo. Hebreus 2:11, que quem santificou foi Jesus. E nós que fomos santificados, viemos de um só. Somos herdeiros da mesma herança. E ambos, tanto Jesus como nós, a igreja, estamos acima de Satanás. Por quê? Estamos acima dos anjos. Satanás é um anjo.
Por isso, quando você crê em Jesus e tem comunhão com a igreja, que é o seu representante físico, nós estamos acima de Satanás, que por isso Satanás não pode nos matar. Agora, vamos dobrar nossa atenção para entender isso aqui. A comunhão que nós temos um com o outro, ela nos dá o direito de sermos um reino particular, um jardim particular. Então a igreja é o representante de Deus aqui na terra. Então, assim sendo, nós podemos alcançar todas as promessas que Deus designou para ser cumprida aqui na terra. Porque quanto mais nós somos zelosos da palavra de Deus, das coisas relacionadas às nossas vidas, ao nosso ministério, mais nós adquirimos confiança diante do Pai. Por isso é importante nós entendermos o seguinte: a igreja, o coletivo, que é a parte física de Jesus, Jesus é o cabeça. Essa igreja é zelosa ou essa igreja é suja? Qual é o comportamento dessa igreja, principalmente da liderança dessa igreja? Então, dependendo do comportamento dessa igreja, do zelo dessa igreja, se essa igreja é uma igreja de fé firme, é uma igreja santa, é uma igreja que de fato está em nome do Senhor Jesus, governando nesse mundo em nome do Senhor Jesus, essa igreja é herdeira de todas as coisas, que está direcionada para nós, a igreja. E você vê que em Salmo 24 diz que do Senhor os céus e a terra, e todas as coisas que não tiver suar, e tudo que é de valores daqui dessa terra, Deus entregou à igreja, que somos nós. Portanto, a Santa Ceia, ela produz essas duas testemunhas, como você encontra em toda a Bíblia, mas ali na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, que tem que ter pelo menos 3 testemunhas: a testemunha espiritual e a testemunha física, a testemunha humana. Por isso, um dos pontos que nós devemos entender e despertar para isso, e eu louvo a Deus, porque nós temos essa oportunidade por sermos os cabeças, o líder da igreja, se nós zelarmos, cuidarmos, firmado na sã doutrina, então nós alcançamos coisas maravilhosas, coisas grandiosas. E aí as pessoas que estão vindo a participar da nossa comunhão, elas podem crescerem, elas podem alcançar níveis maravilhosos, e todos nós saímos ganhando. Por quê? Porque você vai se tornar um com aquela igreja que você ceia, que você participa da comunhão. E quando nós somos santos, de verdade, no nosso coração, pela nossa fé e a nossa conduta, o mal não poderá se instalar. Por isso, Judas, por isso, quando ele participou da Santa Ceia, que o pão entrou em sua boca, automaticamente Satanás requereu o direito dele, que ele é pertencer. Por quê? Porque no mesmo dia do juízo é o mesmo dia da absolvição. Então, Jesus disse, não são 12 horas do dia e 12 horas da noite, está falando de direito. Está falando de direito. Então, aquilo que aconteceu com Jó é o que acontece com todos que estão na caminhada da fé. Há uma acusação. E se aquela acusação for testemunhada pela pessoa acusada, que de fato é verdadeira, então é no tribunal, na Santa Ceia, a Santa Ceia é esse tribunal, que se prova, que se testemunha, se eu creio no Senhor Jesus, e eu me junto a Ele, mesmo aquele ato tendo sido verdadeiro, mas foi um momento de fraqueza, foi um vacilo da minha parte, então neste caso, o meu pecado recaiu sobre Jesus
e eu estou absolvido. Porque o céu não me vê pelos meus momentos de fraqueza, o céu me vê pela minha confissão de fé. Então você vê exatamente isso em Jó, pelo menos 3 acusações contra Jó sobre as finanças, e ele não veio. Tem visto o meu servo Jó? Jó não apareceu. Então, aquele dia que Jó não apareceu, era o dia da expiação, era o dia de se apresentar ao Senhor, que acontecia uma vez por ano. Houve a segunda acusação contra a família. Jó também não apareceu. E a última acusação foi contra a sua própria vida. Neste caso, o próprio Senhor interviu e ele, Jó, reconheceu a sua falha e ele disse: eu te conhecia apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então você encontra em Jó 23 o próprio Jó dizendo: eu não fui me apresentar ao tribunal, que por isso eu fui considerado culpado. Então precisamos entender sobre isso para que a nossa fé esteja bem firmada nessas convicções e trazer luz para que isso possa nos possibilitar o nosso crescimento. Que Deus em Cristo vos abençoe.